Considerado o livro mais vendido da história da humanidade, a Bíblia Sagrada está em primeiro lugar no ranking mundial e não perde este posto há 50 anos, período em que atingiu a marca de 3,9 bilhões de cópias vendidas. Hoje vamos falar dela, a Bíblia Sagrada. O NT Repórter começa agora. Olá! O livro sagrado dos cristãos. A palavra Bíblia quer dizer conjunto de livros. Composta por 66 livros que contam a história da humanidade, a Bíblia descreve desde a criação do mundo em Gênesis até a volta de Jesus em Apocalipse. Mas como esses escritos tão antigos permanecem até hoje? Quando e como nasceu o primeiro exemplar? Quais são as línguas originais em que a Bíblia foi escrita? Por que há tantas traduções? É o que você vai ver a seguir na reportagem de Gabriela Frontini. Acredita-se que a Bíblia foi escrita por 40 autores entre os anos de 1445 e 450 a.C., com os livros que compõem o Antigo Testamento, e do ano 45 ao ano 90 d.C., com os livros do Novo Testamento. Com isso, soma-se um período de quase 1.600 anos. Apesar dos autores serem homens, os cristãos acreditam que todos foram inspirados por Deus e por isso é um livro sagrado. É o livro mais vendido de todos os tempos, com mais de 6 bilhões de cópias em todo o mundo, uma quantidade 7 vezes maior que o número de cópias do segundo colocado da lista dos 21 livros mais vendidos. Mas como um simples livro permaneceu o mesmo por tanto tempo e não sai do posto de mais vendido do mundo? Bom, porque a Bíblia não é um livro simples nem comum. É um livro extraordinário e sobrenatural. Nós acreditamos que a inspiração que Deus deu a esse livro, ela não compreende apenas o momento em que os apóstolos e profetas estavam escrevendo, mas Deus também fez questão de, ao longo da história, Ele preservar esse livro. Então, a preservação também é uma ação divina na história. Ele ocupa sempre o posto de primeiro lugar, porque nenhum outro livro revela o futuro como ele revela o presente em todas as áreas do saber humano, aquilo que nos atinge, aquilo que importa para o nosso crescimento, para a nossa felicidade e bem-estar. E nenhum outro livro é tão fidedigno no relato histórico como ele. Então eu penso que essa é a singularidade da Bíblia. A Bíblia, como conhecemos hoje, tem características que antes não tinha. Ela não era dividida em capítulos até o ano de 1227 d.C., quando o professor Stephen Langton os criou. Além disso, não apresentava versículos, até ser dividida assim por Robert Stephanus no ano de 1551. Isso se deu para facilitar, uma vez que os profetas, os escritores, eles escreveram todos os livros de forma cursiva, como uma carta que você manda. Não havia nenhum tipo de divisão. Então esse trabalho foi realizado e foi muito positivo, porque hoje, quando você quer encontrar uma passagem, você usa os capítulos e versículos como referencial. Então isso foi extraordinário, foi um verdadeiro avanço para o conhecimento da Palavra de Deus. A Bíblia tem dois grandes grupos de livros, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento apresenta a história do mundo desde a sua criação até os acontecimentos após a volta dos judeus do exílio babilônico, no século IV a.C. O Novo Testamento apresenta a história de Jesus Cristo e a pregação de seus ensinamentos durante sua vida e após a sua morte. Para manter a fidelidade com os textos originais, que foram escritos em hebraico, aramaico e grego, a produção da Bíblia hoje é feita em todo o mundo por uma sociedade bíblica. Sociedade esta que é composta por membros de diferentes igrejas cristãs de forma democrática. Aqui ela é chamada de Sociedade Bíblica do Brasil, popularmente conhecida como SBB, é uma entidade sem fins lucrativos de natureza filantrópica, assistencial, educacional e cultural. O seu objetivo é traduzir
imprimir e distribuir o texto sagrado. E é por isso que eu converso agora com Paulo Teixeira, que é secretário de Publicações e Traduções aqui da SBB. É isso mesmo, Paulo? Isso mesmo, Gabriela. Prazer estar com você e com seus telespectadores. Prazer é todo nosso. Paulo, conta pra gente como foi feita a primeira Bíblia e depois como que ela chegou ao Brasil. Bom, para a gente falar da Bíblia impressa, nós temos que voltar alguns séculos na história e lá por meados do século XV, na década de 1450 e 60, foi impressa a primeira Bíblia nas oficinas tipográficas de Gutenberg. Ele inventou os tipos móveis e isso agilizou muito a impressão dos livros. E não por acaso, o primeiro livro impresso com essa tecnologia inventada por Gutenberg foi a Bíblia Sagrada. João Ferreira de Almeida fez essa tradução, levou praticamente a vida toda, não chegou a concluir a tradução, ele parou quase no finalzinho de Ezequiel. A tradução foi completada por um dos amigos e discípulos dele e ela foi posteriormente impressa já sob a organização e a coordenação da Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira. E aí começou a obra da evangelização no Brasil. Os cristãos têm a Bíblia como regra de fé e prática. Muitos a estudam diariamente com o intuito de conhecerem cada dia mais o caráter de Deus e sua vontade para a sua vida. Seja em casa, com a família ou no ambiente religioso como uma igreja, todos têm o seu exemplar, o seu manual para a vida. Nada mais interessante do que conhecermos então o processo de produção da Bíblia. Depois de receber o arquivo de texto, é hora da impressão. São muitas máquinas que trabalham incansavelmente para imprimir a palavra de Deus. Depois é a vez de passar na alceadeira, que nada mais é do que um equipamento para colocar o papel na vertical. São bandejas que se coloca papel. Cada bandeja tem uma página e a máquina puxa uma folha de cada bandeja, formando um jogo. Muito mais rápida que qualquer mão humana, a alceadeira faz o trabalho de várias pessoas. Agora é hora da costura. Todos os jogos já estão juntos e precisam ser costurados para formarem um só livro. Embora as máquinas façam o serviço, os olhos humanos checam se tudo saiu direitinho. Afinal de contas, nenhum livro pode estar faltando uma parte, ainda mais se tratando do livro sagrado. Bíblia completa é hora do acabamento. Uma folha de contracapa chamada guarda é colocada e depois prensada. As folhas do livro sagrado geralmente têm uma gramatura pequena, deixando a folha fininha para não ocupar muito espaço, já que tem tantas páginas. Mas a folha da guarda é mais grossa, quase uma cartolina, a fim de proteger as demais folhas. Algumas possuem um acabamento dourado ou prateado na borda das folhas, dando assim um glamour especial à literatura sagrada. E por fim é colocada a capa, que pode ser feita de diversos materiais, inclusive de couro. E agora que conhecemos o processo de produção da Bíblia, vamos voltar no tempo e conhecer o Museu da Bíblia da SBB. Aqui encontramos um panorama da história da escrita e a sua relação com a Bíblia. Nele são expostas as diversas formas de escrita, manuscritos do texto bíblico de diversas civilizações antigas, além de textos bíblicos nas línguas originais, grego, aramaico e hebraico. O museu também exibe a história das primeiras traduções bíblicas, tais como a Septuaginta e a Vulgata Latina. Há também traduções do texto bíblico nas línguas modernas, entre eles a alemã, a espanhola, a portuguesa e a inglesa. Por meio das obras expostas, é possível entender a diversidade de idiomas em que a Bíblia pode ser encontrada. Trata-se do livro mais traduzido do mundo e pode ser encontrado em mais de 2.400 idiomas. Os deficientes não ficam de fora. A Bíblia em Braille é produzida pela Sociedade Bíblica do Brasil desde 2002. Além do exemplar modelo exibido aqui, com 38 volumes, pesando 40 quilos, a SBB distribui gratuitamente aos deficientes visuais cadastrados nesta casa, um modelo com acabamento em espiral. Um projeto fantástico que tem levado esperança a muita gente. Por que a Bíblia em Braille? O cego nos dizia que
A Bíblia é o livro, ele aprendeu de nós que enxergamos que a Bíblia é o livro mais lido, mais distribuído, mais traduzido no mundo. E ele não tinha acesso. Então ele dizia, é uma questão para nós de cidadania, não é uma questão religiosa apenas, é uma questão de cidadania ter acesso a esse livro. A produção da Bíblia em Braille é lenta e cara. Com 38 volumes que empilhados alcançam mais de 2 metros de altura, é possível produzir apenas 2 por dia. Uma coleção de capa dura é vendida por mais de R$ 2.600. Mas para quem não pode pagar, é possível receber de graça. Basta se inscrever no programa A Bíblia para Pessoas com Deficiência, através do site www.sbb.org.br. Seu Francisco foi um dos beneficiados do projeto e conta a satisfação em aprender mais sobre Deus através da Bíblia. Para falar a verdade, através da Bíblia aprendi até a orar mais, até buscar mais a Deus. Aprendi tudo de bom através da Bíblia em Braille ou em CD. Viu só que interessante? Todos, sem exceção, podem entrar em contato com a palavra transformadora de Deus. Muitas pessoas gostam de colecionar determinados objetos, principalmente aqueles que contam histórias que, através da coleção, é possível ver o passar dos anos. Entre esses objetos estão selos, moedas e jornais, por exemplo. Mas nossa equipe conheceu também um colecionador de Bíblias. Acompanhe. E nós viemos aqui na Casa Publicadora Brasileira, que é a editora da Igreja Adventista, conhecer de perto esse colecionador de Bíblias que já serviu essa casa por 36 anos. Hoje é aposentado, mas tem a sua paixão ainda na Palavra de Deus e por isso continua mostrando os exemplares da Bíblia Sagrada ao redor do Brasil. Senhor, era um prazer estar aqui. Eu gostaria que o senhor mostrasse um pouquinho da sua coleção para a gente. Ok. Vamos então olhar essas Bíblias aqui, que são Bíblias antigas, século XIX, século XVIII e século XVI. Começamos aqui com o Novo Testamento de luxo em francês, seguindo uma Bíblia completa de luxo de 1798 em inglês. A seguir, uma Bíblia completa em francês, do século XIX, e do lado temos uma Bíblia muito interessante, pequena para a época, do ano de 1712. Depois nós temos aqui uma Bíblia interessante, também em português, de João Ferreira de Almeida, do ano de 1860. Esta Bíblia foi publicada completa 41 anos depois da primeira Bíblia em um único volume publicada de João Ferreira de Almeida no ano de 1819. Antes disso eram sempre 2 volumes, Novo Testamento 2 volumes, sempre 2 volumes. Aqui nós temos uma Bíblia em alemão de 1860, tradução de Martinho Lutero. E ao lado nós temos a nossa Bíblia mais antiga da coleção, do ano de 1669. Ela é uma cópia da Vulgata Latina, traduzida por São Jerônimo. E na época em que Gutenberg imprimiu o primeiro livro, que foi também uma Bíblia, também foi uma cópia mais antiga dessa Bíblia, porque não havia tradução de Bíblias para o alemão naquela época. Então hoje, já aposentado, o senhor se dedica também a essa paixão que o senhor tem pela Bíblia em exposições ao redor do Brasil? Sim, nós já expusemos Bíblias desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. A nossa coleção tem por volta de 1518 volumes. E isso é distribuído em Bíblias que têm mais volumes e Bíblias com volume único, Novos Testamentos, porções assim. E quando começou essa paixão pela Bíblia, o senhor começou a colecionar o livro sagrado? Essa paixão começou no ano de 1972. E eu já tinha um pouco a mania de colecionar coisas. E eu pensei assim, vamos colecionar alguma coisa que eu posso dividir com o público em geral. E eu pensei, a Bíblia é uma boa coisa. Você vai encontrar o quê? A fé, a paz e a esperança. A paz para você viver, que todos querem.
A fé, que é a garantia do perdão dos pecados. E a esperança é a volta de Jesus. Ou seja, a gente pode dizer que a Bíblia é um manual de sobrevivência que Deus deixou para a humanidade. Sem dúvida alguma. A Bíblia é o único livro que você pode acreditar no absoluto, não é mais ou menos. É correto, é aquilo que está ali. Você sente gratidão de ver a reação das pessoas? Muito. Ou o que a Bíblia causa na vida de uma pessoa? Muito, porque para fazer uma exposição eu gasto 2 dias para montar, 2 dias, e um bem trabalhado para desmontar. Então são 3 dias envolvidos no local. Fora a viagem. Fora a viagem e fora o preparativo da exposição em casa, porque cada exposição a gente faz algumas coisas diferentes para adaptar ao público que vai assistir. E quando a gente termina e viu que as pessoas apreciaram, continuaram apreciando esse trabalho, a gente volta realmente muito feliz. É algo que eu não consigo descrever. Falar da Bíblia sem antes conhecer um pouco da história, de como tudo começou, não é a mesma coisa. Por isso, nós viemos ao Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho, acompanhado do professor Rodrigo Silva. Olá, professor, tudo bem? Olá, é um prazer estar com vocês aqui do NT Repórter, justamente para mostrar um pouco para o pessoal que está em casa como foi o processo de produção da história dos livros e, de maneira especial, da Bíblia Sagrada. Uma coisa que já deve estar chamando a atenção das pessoas em casa é o fato de que esses primeiros textos da humanidade foram feitos em argila. Isto mesmo, uma pedra, uma argila, um caco de cerâmica era o material que as pessoas usavam para escrever. A forma como essas escritas eram produzidas era usando um pequeno pedaço de cana duro que funcionava como uma tampa de uma caneta de plástico, dessas que temos hoje normalmente. Esta cana ou esta caneta era colocada na argila como se fosse um estilete e fazendo pequenas cunhas. Daí o nome cuneiforme, escrita de pequenas cunhas. Eles faziam aquilo, enquanto a argila evidentemente estava ainda molhada, não muito dura. Depois deixavam a argila secando e a partir do momento que a argila estava bem dura, bem firme, estava produzido então um capítulo de um livro, uma história, um recibo ou uma carta. A escrita que nós temos hoje não é como dos egípcios, nem dos babilônios, nem dos sumerianos. Ela é escrita a partir do alfabeto. Não é de sílabas apenas, nem de ideias, mas de letras compondo palavras. E a partir desta forma alfabética, vieram também outras formas de escrita, usadas especialmente na região do Sinai, onde viveu Moisés. Uma dessas escritas era justamente o proto-sinaítico, e a partir dela houve desenvolvimentos que geraram a escrita hebraica como hoje a conhecemos. Foi esta escrita hebraica que serviu de produção do Antigo Testamento. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Depois a escrita foi evoluindo e o texto da Bíblia foi traduzido para outros idiomas, como por exemplo o latim. Mas ainda assim era muito difícil produzir um texto bíblico ou de qualquer outro escrito da humanidade. A Bíblia, há mais de 50 anos no ranking, no top do ranking do livro mais vendido do mundo. E continua. E eu penso que vai continuar. Depois de conhecer um pouco da história da Bíblia, curiosidades e até colecionador, chegou o momento de ver como esse livro sagrado tem feito a diferença na vida de tantas pessoas. Julimar acorda cedo e a primeira atividade do dia é ler a Bíblia. Ali passa cerca de 1 hora conhecendo mais sobre o Deus que a criou. Ler a Bíblia para mim passou a ser algo essencial. Eu venho de um lar cristão, mas eu não tinha esse hábito de ler a Bíblia. É algo novo para mim. E a partir do momento que comecei a ter conhecimento da Palavra de Deus, que através da Bíblia, ali Ele me orienta, ali Ele conduz, ali Ele me dá forças para o dia a dia, então torna-se algo imprescindível para a minha vida. E isso tornou-se um hábito. Então, diariamente, toda manhã, por volta de umas 5 horas da manhã, é o meu horário que eu levanto, que eu tenho meu momento com o meu Pai, com o meu Deus. E é Ele que vai me dar forças para que eu tenha um dia feliz. Mesmo diante das dificuldades, eu sei que Ele vai estar me orientando, Ele vai estar me conduzindo. É Ele que vai me ajudar nas minhas decisões. Então hoje torna-se algo essencial na minha vida. É preciso ser feito todos os dias, que cada dia é um desafio. Cada dia é uma novidade, é uma surpresa.
Assim como o de jejum é o alimento mais importante do nosso dia, esse alimento espiritual ele também tem que acontecer logo nas primeiras horas. É Ele que vai me preparar para esses desafios, para o que eu vou enfrentar no meu dia. Através da Bíblia, o Senhor vai revelando para mim o teu próprio caráter, né? Eu vou conhecendo esse Deus maravilhoso que um dia eu escutei, que eu aprendi sobre Ele, mas hoje, na verdade, esse relacionamento me traz condições de conhecer quem é esse Deus verdadeiro. Me faz conhecer que é um Deus de amor, é um Deus que me traz tranquilidade, é um Deus que me dá poder e força. Então tudo isso é Ele que me proporciona e através da leitura, através dos ensinos, eu vou conhecendo cada dia mais esse Deus. E assim que passou a conhecer sobre Deus e as verdades contidas na Bíblia, Julimar resolveu vender sua loja, pois entendeu ser essa a vontade de Deus. Mudou de ramo na profissão e hoje trabalha para levar o Evangelho a outras pessoas. Toda e qualquer decisão, ela recorre a Deus. Certa vez, ao enfrentar problemas financeiros, perguntou a Deus se vender a casa seria uma solução, mas ele foi claro em responder usando uma passagem do livro de Lucas. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Lucas 10, versículo 7. E assim Julimar vai obtendo a certeza de estar nos caminhos de Deus. A família toda teve a vida transformada pela palavra de Deus depois que Maria Luísa, a filha adolescente, conheceu a Bíblia na escola. Mas foi só aos 12 anos que eu tive a curiosidade de realmente saber quem é esse Deus que eu estava conhecendo através do colégio. Então, através de uma amiga minha que já era adventista, eu pude conhecer a igreja e durante 3 anos frequentar e logo depois ser batizada. Conforme eu fui conhecendo as verdades, as coisas diferentes que era do que eu havia aprendido em casa, eu vinha trazendo isso através de uma forma de curiosidade, vim falando algumas coisas e talvez isso foi despertando a curiosidade também nos meus pais. E depois desses 3 anos que eu estive na igreja, eles também vieram a conhecer o Evangelho. Maria Luísa gostou tanto do que aprendeu que seu sonho agora é ensinar as verdades do Evangelho para outras pessoas. Vai cursar pedagogia e depois teologia. Seu sonho é dar aula de ensino religioso. Bom, por eu ter estudado muito tempo no colégio adventista e ter conhecido as verdades de Deus através dele, hoje eu sou apaixonada pela educação adventista. E o meu sonho, e que Deus tem me mostrado também através da palavra dele, que também é o sonho dele para a minha vida, é trabalhar na educação adventista, como professora ou como a função que ele desejar que eu esteja exercendo dentro da educação adventista. E foi exatamente por conhecer a palavra dele, por me apaixonar, de certa forma, que a Bíblia é loucura para muitos, me apaixonar por essas verdades é que hoje eu tenho o desejo de servi-lo na obra e na educação adventista, qual me mostrou o verdadeiro caminho rumo ao céu. Julimar vibra com a filha e comemora a mudança que Deus fez em toda a família. O que mudou para mim ao conhecer a Bíblia é que hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. A vida que eu vivia antes, um estilo de vida que eu tinha, hoje é algo diferente na minha vida. Em todas as decisões que eu tenho que tomar, eu venho, eu consulto, é o Senhor que dirige essas decisões, é o Senhor que me orienta. Hoje eu vivo com mais segurança porque eu sei que através da palavra eu não estou à deriva, eu não tenho um caminho que me oferece e que ilusoriamente eu acho que é correto, porque através da palavra Ele me mostra qual o caminho a seguir. Então tudo isso mudou na minha vida. A família de Julimar é apenas um exemplo do que a palavra de Deus é capaz de fazer na vida de tantas pessoas. Basta ter contato com esse livro sagrado, que o poder de Deus se manifesta. O teólogo Arilton explica um pouco mais sobre esse poder. A Bíblia fechada é um livro comum, mas ela aberta é a voz de Deus a nos falar. Diferente de qualquer outro livro de nossa literatura, a Bíblia tem o poder de transformar vidas, porque em si
contém a história do povo de Deus e o plano da salvação. Quando falamos em plano da salvação, tem a ver com a restauração no homem da imagem perdida, obliterada pelo pecado. Então, ali a Bíblia tem essa faculdade. Ela procura transformar o homem, o levando de volta ao Criador. Esse poder extraordinário, espiritual, místico, é o que faz esse livro um livro tão especial. E você, já conhece a Escritura Sagrada? Conhece o Deus da Bíblia? Aproveite essa oportunidade e deixe-se envolver pela transformação que Jesus pode fazer em sua vida. Separe um tempo especial para ficar a sós com Deus. Leia a Bíblia, compare as diferentes traduções e deixe Deus agir na sua vida. O programa de hoje termina aqui e fique à vontade para acessar o nosso blog. Lá ficam armazenados todos os programas para você poder assistir na hora em que achar melhor. Obrigado pela sua companhia, fique com Deus e até o próximo encontro. Tchau!